Boas tardes, boas noites. Dando continuidade ao estudo, à leitura, né, do livro A Caminho da Luz, essa visão histórica do plano espiritual trazida por Emmanuel, né, numa síntese sobre toda a civilização. E continuaremos o capítulo 13. Lembrando que até então nós falamos sobre, nas últimas reuniões, sobre Roma, né? O império, a criação e a estabilidade, né? Até que veio Jesus e, após a sua crucificação, que é de uma responsabilidade coletiva, né? Surgem agora os reflexos e as consequências para a coletividade, né? Então, o século de Augusto, Emmanuel falando, né? Então, antes ainda da vinda de Jesus, o resumo que ele mesmo faz, né? Terminados os triunviratos, eis que ia cumprir-se a missão do Cristo, depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. É o clima, né? É o que está no ar, né? São os pensamentos, é o conjunto dos pensamentos divinos, né? Em vista disso, o governo de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta, não foi só em Roma. Realizam-se gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos. O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na pessoa de Mecenas, um confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas e superiores da época, quais Horácio e Virgílio, que assinalam, junto de outras nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto, com as suas obras numerosas. Então, veja, quando nós falamos em Jesus, em Deus, né? Passa aquela conotação sempre religiosa, né? Mas não é bem assim, né? Por quê? Porque a religiosidade, né, a religião, ela é a forma de se religar a Deus através do progresso dos indivíduos. Então, o progresso dos indivíduos, o desenvolvimento da inteligência, ela se faz através das realizações humanas, né? Através das obras, da conquista, da arte. Então, não são concorrentes esses pensamentos, ao contrário, né? O desenvolvimento da ciência, da arte, da filosofia está dentro do espírito religioso, o espírito de volta a Deus, né? Se divide isso didaticamente para facilitar o estudo, mas não existe divisão na obra de Deus. Ela é una, ela é uma só, né? E sempre para o desenvolvimento do espírito, do indivíduo, né? E esse desenvolvimento faz com que ele estabeleça sonhos, né? Desenvolvimento da inteligência, do raciocínio, ampliação da sua leitura sobre o que é o mundo, né? Através, como já vamos repetir, né? Através da ciência, o estudo, filosofia, obras, conquistas não bélicas, né? Conquistas dentro do conhecimento do próprio mundo em que vive, né? São os chamados séculos de ouro, né? É onde se desenvolve economia, produção e tudo mais. Transição de uma época. Depois de Augusto, aparece à barra da história a personalidade disfarçada e cruel de Tibério, seu filho adotivo que vê terminar a era de paz, de trabalho e concórdia, com o regresso do Cordeiro às regiões sublimadas da luz. Então, enquanto Jesus esteve aqui fazendo sua missão, havia quase que
uma imposição, né, de harmonia e paz no planeta. A sua volta, né, através de todo esse processo difícil de negação do que ele trouxe, através da sociedade, não de uma pessoa, né? Porque, como falamos, quem crucificou Jesus não foi uma pessoa só, né? Não foi. Houve uma. Quem crucificou Jesus foi o orgulho, a vaidade e o egoísmo personificado em algumas figuras históricas, mas não de uma forma contundente, assim, né? Um responsável, né? Não. É a coletividade, né? Que continua sacrificando até hoje, né? Então, a volta dele não significa o abandono, né? Mas significa o término da imposição da harmonia, né? É como assim, nós fizemos o que queríamos, então agora vamos colher as consequências, né? Então Jesus, apesar de ter desencarnado, não abandonou o planeta, nem se ressentiu, nada disso. Ao contrário, tudo aconteceu daquela forma para que se cumprissem as escrituras, né? O que os profetas já haviam previsto. É nesse reinado, né, de Tibério que a Judéia leva a efeito a tragédia do Gólgota, que é a crucificação de Jesus, realizando sinistramente as mais remotas profecias. Não obstante o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre é submetido aos martírios da cruz por imposição do judaísmo que lhe não compreendeu o amor e a humildade. Roma colabora no doloroso acontecimento com a indiferença fria de Pôncio Pilatos, retornando aos seus festins e aos seus prazeres, como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida. Então aqui, através do povo judeu, né, a crucificação se fez por conta do orgulho, né, da vaidade, da ideia do exclusivismo do seu povo na condução espiritual do planeta, não admitindo que Jesus fosse o Messias, né? Já Roma, simbolizado aqui por Pôncio Pilatos, é a representação da omissão, né? É quem não participa, não fazer o bem é fazer o mal, né? Então não é que existe o bem e o mal, existe a indiferença, né? A omissão. E aqui essa figura de Pôncio Pilatos, ao lavar suas mãos, ele justamente se coloca em cima do muro, né? Continuando. Seguindo a mesma estrada escura de Tibério, Calígula inaugura um período de sombras, de massacres e de incêndios, de devastação e de sangue. E aí começa o parágrafo sobre provações coletivas dos judeus e dos romanos. Muito bem. Então, essas provações não são castigos, né? São colheitas das ações individuais e do grupo realizadas, né? Então não é um castigo, você quer viver, você quer fazer assim, você não quer aceitar as coisas que estão sendo ensinadas, então vivam com as suas coisas. E agora nós vamos até entender um pouquinho. Os seguidores humildes do Nazareno iniciam nas regiões da Palestina as suas predicações e ensinamentos. São os apóstolos, né? O que vem após Jesus, né? Os que conviveram com ele eram os discípulos, né? Os seguintes são os apóstolos, porque vem de após, né? Raros apóstolos sabiam da missão sublimada daquela doutrina sacrossanta, que mandava fazer o bem pelo mal e instituía o perdão aos próprios inimigos. De perto, seguem-lhe a atividade os emissários solícitos do Senhor, preparando os caminhos da revolução ideológica do Evangelho. Esses mensageiros do alto iniciam igualmente, de modo indireto, o esforço de auxílio ao Império, aqui romano, nas suas dolorosas provações coletivas. Então é óbvio, né, que existe um grupo de espíritos
ao lado de Jesus, tanto ele como encarnado como desencarnado, e essa pleiade de espíritos dentro da obra de Jesus, ele continua acompanhando os apóstolos, né? Essa sua manifestação inspirativa até se mostrava na mediunidade tanto dos discípulos como dos apóstolos, que recebeu o nome de Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo de Deus, né, é a mediunidade, né, praticada pelos seus representantes cristãos das mensagens desses orientadores da espiritualidade superior. Por isso que essa figura da pomba, né, do Espírito Santo mesmo, como quem traz a força das revelações, é algo que vai além do corpo, vai além da carne, né? E com isso se garantiu que fossem escritos os evangelhos, fossem praticadas as obras cristãs e os seus seguidores conseguissem exercer aquilo que Jesus havia pregado, né? E esses orientadores superiores também abraçaram a proteção desses povos de Roma e da Judéia, né? Porque eram provas difíceis, como nós vamos ver, provas coletivas. Continua Emmanuel. Um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual das coletividades romanas. Chovem inspirações do alto, preludiando as dores de Jerusalém e as amarguras da cidade imperial. Então, Jerusalém, né, e a própria Roma. Vaticínios sinistros pesam sobre todos os espíritos rebeldes e culpados. E a verdade é que depois do cerco de Jerusalém, quando Tito destruiu a cidade, arrasando-lhe o templo famoso, aqui é o templo de Jerusalém, né, o templo construído pelo rei Salomão, e dispersando para sempre os israelitas, viu o orgulhoso vencedor mudar-se o curso das dores para a sociedade do império, atormentada pelas tempestades de fogo e cinza que arrasaram Estábias, Herculano e Pompeia, destruindo milhares de vidas florescentes e desequilibrando a existência romana para sempre. Então vamos voltar, vamos só mastigar um pouquinho esse trecho aqui, né? O que aconteceu após o sacrifício de Jesus, né? Roma, no ano de 70 depois de Cristo, quer dizer, 70 anos depois, destruiu o Templo de Jerusalém, né? O Templo de Jerusalém sofreu a sua segunda destruição, a primeira foi aproximadamente 500 anos antes, né? E qual a importância do Templo de Jerusalém? Que seria a casa do Senhor, a casa de Deus, né? Biblicamente estabelecida a sua construção. E o rei Salomão, em toda a sua sabedoria, né, promoveu isso antes, né, bem antes de Jesus, e era o ponto marcante, ainda, né? Não existe mais como templo, né? Mas ele tinha sua importância muito grande. Acontece que para que ele fosse destruído, né, não foi uma ação gratuita, né? Os romanos não pegaram lá os 60 mil soldados e foram lá e destruíram. Tem até a data aí precisa, é 30 de agosto, né? Na verdade, desde 66 depois de Cristo, os judeus, né, distribuídos nas suas tribos, estavam se revoltando armadamente contra os romanos, né? Então, foram vários enfrentamentos nesses últimos 4 anos, inclusive com algumas vitórias dos israelitas, né? Existiam grupos lá, uma seita política, zelotes ou zelota, né, que se opunha à cobrança de tributos e à escravidão, à ocupação de Israel, né? Então, Roma teve muitos
muitas derrotas ao longo desses 4 anos, até que num determinado momento, né, foi, né, completamente dizimada por Tito, né? Que depois acabou sendo o imperador, né? Ele já era imperador, salvo engano. Então, ele destruiu toda o Templo de Salomão, aquele símbolo, né? E com isso, várias seitas israelitas deixaram de existir, como, por exemplo, os essênios, porque não que eles defendessem o templo, mas a destruição não se reduziu à cidade de Jerusalém, ao Templo de Jerusalém, mas a uma perseguição a todos os judeus, por conta desse enfrentamento político que ocorria já declaradamente há 4 anos, né? Esse foi basicamente o martírio dos judeus, né? Tanto que essas tribos se dispersaram, houve, e até hoje isso é celebrado, é uma coisa que é marcante no povo judeu. Para os romanos, a expiação foi outra, né? Se isto aqui aconteceu, né, se essa destruição aconteceu no ano de 70 depois de Cristo, no ano de 79 também depois de Cristo, né, no mesmo mês de agosto, né, lá, também quase no final do mês, eclode o vulcão do Monte Vesúvio, que estava desativo, né, não funcionava, estava morto aparentemente há mais de 900 anos. Então, por isso que se construíram 3 cidades na sua encosta, né, que é justamente o que ele comenta aqui: Estábias, Herculano e Pompeia, né? A ideia aqui, eu peguei até um comentário sobre Pompeia, né? Viviam lá aproximadamente de 15 a 20 mil habitantes. E tudo aconteceu em minutos, né? Em questão de 20 minutos da primeira explosão do vulcão, já existiam mais de 2,5 metros de vestígios sobre a cidade, cobrindo, né, pedras, cinzas, etc. De tal sorte que os seus habitantes não sabiam o que fazer, né, não sabia para onde ir, correr, e isso se comprova pelas escavações recentes, em que são encontradas pessoas, né, na verdade são montantes de cinza, de lava, toda ela solidificada, né, em volta das pessoas que estavam fugindo, né? E o que acontece? Olha, se eu estou no meio de uma lava, eu sou consumido, né? Eu viro pó, né? E aquela massa em volta, na verdade, contém ali um grande vazio, né? Então, hoje, os escavadores, o que fazem? Eles fazem um furo nessa rocha, injetam gesso e depois eles abrem a rocha, né? O gesso mostra o movimento das pessoas, de como elas foram, de como elas pereceram. Por que essa situação? Porque tudo foi muito rápido. Então foram três cidades que deixaram de existir, né, e que agora se está buscando nas escavações. E como coloca aqui, eu vou ler até esse parágrafo novamente, né, só para ilustrar, porque na leitura não ficou legal. Então vamos lá. Um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual das coletividades romanas. Chovem inspirações do alto, preludiando as dores de Jerusalém e as amarguras da cidade imperial. Vaticínios sinistros pesam sobre todos os espíritos rebeldes e culpados. E a verdade é que, depois do cerco de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, quando Tito destruiu a cidade, arrastando-lhe o templo famoso e dispersando para sempre os israelitas, viu o orgulhoso vencedor, os romanos, mudar-se o curso das dores para a sociedade do império, atormentada pelas tempestades de fogo e cinza que arrasaram as cidades de Estábias, Herculano e Pompeia, destruindo milhares de vidas florescentes e desequilibrando
a existência romana para sempre, né? Então, Pompeia era um balneário, né? Seria assim, não vou fazer nenhuma analogia com contemporânea aqui, mas imagine um grande condomínio de luxo, né? Em praias paradisíacas, ao pé de um vulcão, né? Então ali vivia a nobreza romana, era quase como se fossem as casas de praia, né? Então, aqueles que pereceram ali sempre, obviamente, tem algum vínculo com as decisões tomadas pelo poder romano, direta ou indiretamente, como, né, como lei da natureza, né? Lei de Deus, lei de causa e efeito, ação e reação. Nada, né? A gente banaliza falando que nada é por acaso, mas o que está por trás dessa frase, né? Que tudo tem uma ação, que leva a uma reação, uma consequência, essa consequência é causa de outra consequência, nessa grande malha que é o universo, né? E quem controla tudo isso? A causa primária, que é Deus, né? Então, todos os fios de pensamentos nossos, até as espadas que atravessam nossos adversários, atravessaram nossos adversários, né? Isso tudo está registrado nessa grande malha e, portanto, deve haver uma correção, um ajuste, né? Deve haver justiça. Então, até a próxima oportunidade para a continuação do estudo. Queridos companheiros, peçamos a Deus, nosso Pai Criador de tudo e de todos, que esteja conosco para mais uma leitura e reflexão de textos da doutrina espírita que tanto nos favorece para o nosso aprimoramento. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Consolador, por Emmanuel, psicografado pelo Chico. Estamos na segunda parte e vamos ver o item 2, sentimento. Fala sobre a arte. A pergunta é a seguinte: 161. Que é a arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse, entre aspas, mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o, entre aspas, médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então, esta primeira pergunta aqui, Emmanuel nos esclarece sobre a importância da arte, a importância de nos deixar sensibilizar pelo belo, que muitas vezes é o que é simples. E aqui nos esclarece também que todo verdadeiro artista seria o médium das belezas eternas, né? Das belezas ali da natureza, da construção, da criação de Deus. 162. Todo artista pode ser também um missionário de Deus? Os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura,
a música, a pintura, a plástica. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Então, os artistas podem sim ser missionários de Deus, uma vez que sintonizam com a grandiosidade de Deus e sua obra. Podem nos auxiliar a nos sensibilizar e a crescer, seja através da música, do vislumbramento das pinturas, das artes plásticas, como também da literatura. Então, que possamos nós, se não formos artistas, buscar essas obras que possam nos elevar, e os artistas ouvintes que possam estar sintonizando cada vez mais com Deus, com Jesus, para favorecer a si mesmos como a todos aqueles que vão se beneficiar da sua obra. 163. Pode alguém fazer-se artista tão só pela educação especializada em uma existência? A perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na terra e na esfera espiritual, porquanto o gênio, em qualquer sentido, nas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. Então aqui podemos compreender que um artista que hoje se apresenta ou apresenta suas obras divinamente, com certeza já teve o seu início em outras existências ali, né? E que possamos sempre nos voltar a buscar a aprender essa parte artística, se nós ainda não nos voltamos para esse lado, porque há de nos auxiliar muito a melhorar a nossa sensibilidade. 164. Como devemos compreender o gênio? O gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e de trabalho na conquista dos valores espirituais. Entendendo a vida pelo seu prisma real, muita vez desatende ao círculo estreito da vida terrestre no que se refere às suas fórmulas convencionais e aos seus preconceitos, tornando-se um estranho ao seu próprio meio, por suas qualidades superiores e inconfundíveis. Esse é o motivo por que a ciência terrestre, encarcerada nos cânones do convencionalismo, presume observar no gênio uma psicose condenável, tratando-o quase sempre como a célula enferma do organismo social, para glorificá-lo muitas vezes depois da morte, tão logo possa apreender a grandeza da sua visão espiritual na paisagem do futuro. Então aqui Emmanuel divide com a gente essa questão de muitas vezes esses gênios serem reconhecidos apenas após a sua morte, a sua obra ser reconhecida como de excelência apenas após a sua morte e no instante em que eles estão em vida não serem compreendidos muitas vezes. 165. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferente do que caracteriza o homem comum? O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre,
Seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos de vida espiritual antes da sua reencarnação no mundo. Seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum, pela sua riqueza de experiências no pretérito, situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade nos seus erros de interpretação. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, muita vez, na demasia de inconsideração pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivo à liberdade quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Eis porque, em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Aqui podemos refletir que aquele que vem como artista com aquela sensibilidade, com aquela percepção acima do homem comum, pode muitas vezes, por invigilância também, por dificuldades morais, quais todos temos, direcionar, mal dirigir a sua capacidade ali artística. 166. No caso dos artistas que triunfaram sem qualquer amparo do mundo e se fizeram notáveis tão só pelos valores da sua vocação, traduzem suas obras algumas recordações da vida no infinito? As grandes obras-primas da arte, na maioria das vezes, significam a concretização dessas lembranças profundas. Todavia, nem sempre constituem um traço das belezas entrevistas no além pela mentalidade que as concebeu, e sim, recordações de existências anteriores entre as lutas e as lágrimas da terra. Certos pintores notáveis, que se fizeram admirados por obras levadas a efeito sem os modelos humanos, trouxeram à luz nada mais, nada menos que as suas próprias recordações perdidas no tempo, na sombra apagada da paisagem de vidas que se foram. Relativamente aos escritores, aos amigos da ficção literária, nem sempre as suas concepções obedecem à fantasia, porquanto são filhas de lembranças inatas, com as quais recompõe o drama vivido pela sua própria individualidade nos séculos mortos. O mundo impressivo dos artistas tem permanentes relações com o passado espiritual, de onde extraem eles o material necessário à construção espiritual de suas obras. Muito interessante essa resposta, porque ao admirarmos telas incríveis de grandes pintores, de literários incríveis também com as suas histórias, podemos ali agora reconhecer então que muitos podem ter ali vivenciado situações os quais imprimem agora na sua parte artística. 167. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? Essa atuação pode verificar-se no que se refere às possibilidades e às tendências, mas, no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. As óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo
cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo em momentos de santificada inspiração. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões às ideias indecisas da terra para as vibrações do íntimo com o infinito. Vejam que temos nessas músicas elevadas ali, música desses grandes artistas e compositores, um recurso para nos elevarmos. Muitas vezes no dia a dia, na correria, deixamos de ouvir essas grandes obras, que busquemos então essas grandes obras que há de nos favorecer a nos elevar ali às esferas, ao infinito ali, a nos sintonizar cada vez mais com o belo. 168. Os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranho à vida do planeta. Através dessa realidade podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto da atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidades outras que o artista do mundo está longe de imaginar. No além, é com o seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras, e é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza que a alma evolve para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimadas maravilhas. Vejam que o caminho de evolução através da arte fica aqui consolidado, o caminho que a arte tem e pode auxiliar, nos retirando ali das condições difíceis morais em que nos encontramos. Então, resgate através da arte, essa espiritualidade superior auxilia sim desta forma também. 169. A emotividade deve ser disciplinada? Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre, na base das incompreensões do mundo, pode fazer-se acompanhar de graves consequências. 170. Com tantas qualidades superiores para o bem, pode o artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? O homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora, por haver alcançado os elementos da espontaneidade. Essa aquisição, porém, não o exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Em vista de numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância de sentimento, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões ou anulados em desvios dolorosos, porquanto, acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como o eterno ideal divino. Então vejam que Emmanuel coloca aqui que mesmo esses homens de gênio, esses artistas incríveis, não devem deixar de vigiar, de orar, que podem ser ali envolvidos e levados a caminhos difíceis, né? De auto-obsessão, de brechas ali que abrem para influências outras, nocivas a ele próprio. Então, que sempre mantenha ali a fé e buscando os pensamentos elevados. 171. De modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Sim, através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios,
porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. Incrível essa pergunta e resposta, porque mesmo aqueles de nós que não têm ali aflorada a sua veia artística, haverá de conseguir sim desenvolver, e isso faz parte da nossa evolução. Então, para estarmos evoluídos, precisamos passar também pela arte. 172. Existem de fato uma arte antiga e uma arte moderna? A arte evolve com os homens e, representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. A arte, pois, será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita. Ponderemos, contudo, que, se existe hoje grande número de talentos com a preocupação excessiva de originalidade, dando curso às expressões mais extravagantes de primitivismo, esses são os cortejadores irrequietos da glória mundana que, mais distanciados da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam, apoiando o domínio transitório da futilidade e da força. Eles, porém, passarão como passam todas as situações incertas de um cataclismo, como os zangões da sagrada colmeia da beleza divina, que, em vez de espiritualizarem a natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções extravagantes e doentias. Então vejam que aqui Emmanuel deixa claro que existem desequilíbrios até mesmo nessa questão da arte e que isso decorre da nossa inferioridade moral muitas vezes. Então, que possamos nós pedir a Deus e a Jesus que nos auxilie nessa sintonia maior com o belo, com as obras de Deus, com a sintonia conosco mesmo como filhos de Deus, e ali buscaremos reencontrar e encontrar em nós e no próximo a beleza que está ali para nos auxiliar a progredir. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós, agora e sempre.